Eu queria convidar a igreja a ficar em pé. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do apóstolo Tiago, capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 11. Como os irmãos sabem, cada domingo nós fazemos a exposição de uma perícope de um livro. Primeiro domingo é o livro de Provérbios, segundo domingo o livro de Tiago, terceiro o livro de Mateus no Sermão do Monte, da Bem-aventurança, que é Mateus capítulo 5, e no quarto, profeta Oséias. Hoje nós vamos entrar na terceira perícope do livro do apóstolo Tiago, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11. Eu farei a leitura e peço que você acompanhe. Ora, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Deus amado, nós bendizemos o Teu nome. Pedimos que o Senhor venha nos mais uma vez nesse domingo, no Teu santo dia, ao nosso encontro, por meio da Tua palavra, e fale aos nossos corações. Já lemos a Tua palavra viva e verdadeira, já cantamos louvores ao Teu nome, e agora pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações por meio da mensagem. Que eu me esconda atrás da Tua cruz e que o Senhor cresça e diminua. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos irmãos? O Brasil nessa semana enfrentou duas catástrofes. Uma no dia 2 de maio. 2 de maio, o Rio Grande do Sul ele foi tomado pelas águas. E mais de 400 cidades já estão sofrendo com essas inundações. Essa catástrofe, nós poderíamos dizer que ela foi por ordem da natureza e por ordem social, que ocasiona depois de todo o caos assim instaurado e instalado. A segunda catástrofe acontecida no Brasil veio no dia 4 de maio. 2 dias depois, agora não mais o Rio Grande do Sul, porém outro rio, o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi tomado pela inundação, não das águas das chuvas, mas a inundação da imoralidade. O Rio de Janeiro foi tomado pela inundação de um culto satânico. Um culto promovido em Copacabana, onde Madonna e as pessoas que com ela estavam no palco promoviam promiscuidade, promoviam a destruição dos valores bíblicos, promoviam a destruição dos padrões cristãos. E, queridos irmãos, nenhum dinheiro, nenhuma riqueza impediram que as duas catástrofes acontecessem no nosso país. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos lembrar que a nossa verdadeira riqueza não está nas coisas terrenas. A nossa verdadeira riqueza não está no quanto nós podemos ganhar de lucro ou ter em nossa conta. A nossa verdadeira riqueza, irmãos, não estão nas coisas terrenas, aonde as catástrofes vêm e destroem. E muito menos, irmãos, numa pobreza que possa transparecer piedade, que possa transparecer espiritualidade, que possa transparecer uma vida de intimidade com o Senhor. A nossa verdadeira riqueza está em Cristo, no Filho de Deus. A nossa verdadeira riqueza não está nos recursos materiais dessa terra. A nossa verdadeira riqueza não está nos recursos que nós podemos conquistar pelo nosso trabalho, que possam nos dar sustento por algum tempo. A nossa verdadeira riqueza não está nisso. A nossa verdadeira riqueza está nos recursos eternos, nos recursos espirituais, recursos esses que nos sustentam, e recursos esses que são a graça de Cristo, o amor de Cristo, a misericórdia de Cristo, e por que não dizer a sua compaixão e fidelidade, a presença dEle para a nossa vida e sobre a nossa vida. Apóstolo Tiago, irmãos, ele nos mostra aqui no capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11, o que é e aonde está a verdadeira riqueza. Precisamos lembrar, irmãos, que Tiago ele escreve esse livro com um propósito. E o propósito de Tiago é para escrever sobre os irmãos que estão sofrendo perseguições.
E nós vamos entender aqui de fato, do versículo 9 ao 11, os ricos oprimindo os pobres. E Tiago está encorajando os irmãos, encorajando eles a buscarem sabedoria, buscarem fortalecimento, ou se fortalecerem em fé, e buscarem a Cristo por obediência, entendendo, irmãos, que é Deus a pessoa mais importante do nosso relacionamento. Que é em Deus que nós encontramos o alento em meio às perseguições, que é em Deus que nós encontramos o conforto, é em Deus que nós encontramos o amparo, e é obedecendo ao Senhor que nós vivemos de fato a verdadeira riqueza. E essa riqueza, irmãos, ela nunca acaba. A sabedoria que vem do alto, a fortaleza que vem do alto, a graça que vem do alto, essa é uma fonte inacabável. Apóstolo Tiago nos mostra, então, que compreendendo isso, nós podemos viver a verdadeira riqueza. Todavia, nós precisamos voltar aos versículos 9 e 11 para compreender o que ele quer falar sobre o que isto é para a vida do seu povo e para a nossa vida também. E ele vai nos mostrar no versículo 9 que a verdadeira riqueza é viver uma vida digna para Deus. Volte comigo ao texto e vamos todos ler em uma só voz. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Como pode, irmãos, um cristão se orgulhar de sua condição em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio à pobreza? Deixe-me fazer outra pergunta para poder mexer ainda um pouco com você. Como pode um cristão, alguém que confia no Senhor, alguém que espera e é fiel ao Senhor, se alegrar em meio às lutas? Parece-me que essas perguntas nos faz refletir sobre a nossa condição social. E parece-me que estar bem, estar feliz, ou passar pelas lutas feliz é quando nós temos dinheiro em nossa conta. Todavia, o que o apóstolo Tiago está nos mostrando não é isso. A verdadeira riqueza está em ter uma vida digna para com Deus, ou para Deus. E ele começa a nos mostrar que o cristão, ele deve olhar para os tesouros espirituais, ainda que ele possa passar por pobreza financeira, por circunstâncias difíceis terrenas. Ele começa a nos mostrar que o cristão precisa ter uma perspectiva completamente diferente do homem sem Cristo. O homem sem Cristo, ele tem a sua vida em paz quando tudo está bem financeiramente falando. O homem sem Cristo, ele tem uma vida de tranquilidade quando ele tem todas as suas contas sobre o seu controle. Em outras palavras, a visão desse homem sem Cristo, irmãos, é uma visão materialista, é uma visão de valores financeiros. E o apóstolo Tiago está dizendo, você precisa viver o oposto. Sua visão não é materialista. Sua visão não é financeira, sua visão é eterna. Sua visão é como viver de forma digna para Cristo, ainda que tenha em fartura ou ainda que farte tudo. Você precisa viver de forma digna para Cristo Jesus. E é interessante porque ele vai nos chamar para a perspectiva de o irmão, porém, de condição humilde. E não compreenda que aqui a ideia de humildade vem de pobreza, irmãos, de uma vida de miséria financeira. Lembremos, humildade, irmãos, tem a ver em depender, em aprender com o Senhor. Lembra quando Cristo mesmo vai dizer, aprendei de mim que sou manso e humilde, aprendei de mim, tomai de mim o meu jugo. Se você lembrar, está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Nós precisamos viver essa humildade aprendendo em Cristo, vivendo para Cristo, encontrando em Cristo descanso para a alma que está angustiada com os prazeres terrenos, que está angustiada com os entretenimentos terrenos. Não estou dizendo, irmãos, que querer melhoria de vida, que querer crescimento profissional, ou quem sabe uma qualificação melhor para apresentar ou dar à família uma condição melhor, isso é pecado. Não estou falando sobre isso. E muito menos o apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago está falando sobre aqueles crentes que estão sofrendo perseguição, que por vezes estão passando dificuldades, e eles precisam olhar para a sua dificuldade e viver dependendo do Senhor. Porque o Senhor não falta. E se o Senhor não falta,
nós podemos passar por toda e qualquer circunstância. Nós podemos enfrentar toda e qualquer situação, seja ela financeira, seja ela de enfermidade, seja ela qual for a área. Por isso que o apóstolo Tiago está dizendo, o irmão de condição humilde, o irmão que depende do Senhor, não é aquele que depende do dinheiro, não é aquele que depende da medicina, não é aquele que depende das coisas terrenas, é aquele que depende do Senhor. Aí ele vai dizer, deve gloriar-se na sua dignidade. Em outras palavras, em outras expressões bíblicas, ele deve orgulhar-se de sua posição. E a perspectiva aqui de Tiago é, ele deve se orgulhar, se gloriar de sua dignidade. Qual é a dignidade? Do pobre cristão, ou daquele que foi salvo em Cristo Jesus. Sabe qual é a dignidade, irmãos? É que ele é herdeiro do reino de Deus. É que ainda que terrenamente falando, ele possa passar dias difíceis aqui, haverá um dia que não haverá mais nenhuma dificuldade. Chegará o dia em que não haverá mais dor, não haverá mais crise financeira, nem crise de saúde, não haverá mais lutas nenhuma, não haverá mais humilhação terrena, não haverá mais exclusão de nada. Haverá sim um dia que estaremos face a face com Ele e veremos Ele como Ele é, e nesse dia toda lágrima dos olhos serão enxutas. Não haverá, irmãos, nada mais que nos falte, porque o Senhor estará conosco e nós viveremos felizes para todo sempre. John MacArthur vai dizer, analisando esse texto, que o crente pode na terra passar até o momento de fome, mas ele precisa lembrar, ele tem o pão da vida, é Cristo Jesus. O crente, ele pode estar com sede em alguns momentos da sua vida, mas ele tem a água da vida. O crente, ele pode ser pobre, terrenamente falando, financeiramente falando, mas ele tem as riquezas eternas. O crente pode ser deixado de lado pelos homens, mas ele tem sido eternamente recebido por Deus. Ele pode não ter nenhuma casa na terra, mas ele tem uma morada gloriosa no céu, e por isso ele deve gloriar-se, por isso ele deve viver de forma digna, por isso ele deve viver exaltando o Senhor. Não é pelo que ele tem a oferecer, financeiramente falando, mas é pelo Cristo, pelo que ele fez na vida dele. Cristo salvou. Ele precisa se gloriar no Senhor. Precisamos compreender, irmãos, que ninguém gosta de enfrentar tribulações. Ninguém gosta de enfrentar privações. É fato. Estamos olhando para a catástrofe do Rio Grande do Sul. Com certeza ninguém aqui queria estar lá. É fato. Mas as catástrofes vêm e nós não estamos isentos disso. As dificuldades vêm e nós não estamos isentos disso. E nós precisamos lembrar o que a palavra de Deus nos diz, que a nossa leve e momentânea tribulação, um dia ela cessará. E a perspectiva de Tiago é, o crente que é pobre financeiro, ele precisa lembrar que não há pobreza pior do que a espiritual. Por mais que você não tenha uma condição financeira boa, mas se você tem Cristo Jesus, você é escolhido e amado por Ele, para na eternidade viver sustentado completamente por Ele. Mas enquanto esse dia não chega, você também aqui é sustentado pela mão poderosa desse Deus. Por isso nós devemos viver de forma digna desse Evangelho, digna do Senhor que nos salvou. Talvez você pergunte, pastor, o que significa viver de forma digna? E aqui literalmente o que Tiago está nos dizendo é viver para exaltar o Senhor. Nós poderíamos trocar a expressão, glorie-se na sua dignidade, ou então glorie-se exaltando o Senhor, exaltando aquele que te amou, porque, queridos irmãos, haverá o dia em que Deus nos exaltará, e não para a nossa glória, Ele nos exaltará para a glória dEle. Sua palavra nos ensina, os humilhados serão exaltados. Todavia, lembremos, nós precisamos nos humilhar na patente mão do Senhor, para que no seu tempo oportuno, Ele nos exalte. Não é conforme a nossa vontade. Por isso que a nossa maior riqueza, a nossa verdadeira riqueza, queridos, está em viver uma vida digna para Deus. Se você quer compreender o que é uma vida de riqueza, você precisa começar hoje, deixando de lado os seus prazeres. Você precisa deixar de lado tudo aquilo que te afasta do Senhor.
e precisa começar a viver uma vida de exaltação, e fazer tudo para a glória do Senhor, e fazer tudo para o louvor, e fazer tudo de forma digna, se orgulhando daquele que te atraiu, daquele que te comprou, daquele que te chamou pelo nome. Em segundo lugar, o apóstolo Tiago vai nos mostrar que a verdadeira riqueza, queridos irmãos, é uma vida de humilhação. Primeiro ele está falando para o pobre cristão. Agora ele vai falar para o rico. E é interessante, porque a perspectiva aqui é que Tiago está falando para os ricos que são ímpios. Precisamos lembrar, irmãos, que o amor ao dinheiro é o problema. O amor ao dinheiro é o caos. O amor ao dinheiro é a causa de todo o mal. Não é o dinheiro. Se você sabe administrar o dinheiro, glória a Deus. Mas se você não sabe, você vai ser administrado por ele. Você vai ser servo dele. E ele, como patrão, ele é o pior patrão que existe na face da terra. Por isso o apóstolo Tiago começa a nos chamar para a perspectiva, inclusive de forma até irônica, com aqueles cristãos ímpios. Ele começa a dizer assim: olha, como é que pode uma pessoa rica se orgulhar da sua posição inferior? Como pode? Porque a riqueza, ela é passageira. A riqueza, ela é efêmera. Tiago está começando a falar de cristãos, possivelmente, que também estavam, de fato, tentando olhar para a riqueza e confiar nela como seu verdadeiro tesouro. E ele começa, queridos irmãos, a ser um pouco de forma irônica com suas palavras para com esses que confiam mais no dinheiro do que em Cristo Jesus. E ele diz: o rico, na sua insignificância, porque ele passará, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Tiago está nos mostrando que o pobre, ele orgulha-se de suas riquezas espirituais. E o rico, ele orgulha-se de quê? Sabe de quê? De rejeitar a Deus por causa das suas riquezas terrenas. Eu não preciso de Deus, eu preciso de dinheiro. Eu me glorio nas minhas coisas materiais. Eu me glorio nos meus bens. Eu me glorio naquilo que eu posso conquistar, comprar, do que o meu dinheiro pode me dar. Queridos irmãos, Tiago não está preocupado com as riquezas, mas com as pessoas que possuem as riquezas. Como eu falei, o problema não é ser rico. O problema é não saber administrar aquilo que Deus te deu. É colocar o coração nas riquezas. É colocar as riquezas como o Senhor da sua vida. Tiago está preocupado com o coração daqueles que possuem riqueza. E eles estão preocupados em ganhar mais dinheiro e não olhar para o Senhor. Eles estão preocupados muito mais em satisfazer as suas próprias vontades. Porque eles pensam que a riqueza nunca vai acabar. Que a riqueza nunca vai findar. Nós olhamos para o caos que aconteceu no Rio Grande do Sul. E aquele caos que veio de inundação não foi só para o pobre. Quantas empresas, irmãos, foram tomadas pelas águas? Quantas fazendas? A perspectiva que nós temos no nosso país é que 70% do arroz vem do Rio Grande do Sul. Fora outras empresas. E quantas empresas estão sem saber o que fazer? Há perspectivas de que cidades não se reergam mais e talvez sejam construídas em outros lugares, porque o caos tomou aquele lugar e nada financeiramente pôde fazer o rico para que a água invadisse. Por isso, queridos irmãos, Tiago está nos chamando à compreensão de que nós precisamos nos gloriar em nossa riqueza eterna e não na riqueza terrena. E não na riqueza que não é permanente. Por isso que Tiago, de certa forma, é um pouco irônico em dizer: a sua riqueza vai comprar a sua passagem para a glória? A sua riqueza vai te fazer viver permanentemente e eternamente aqui? A sua riqueza vai te garantir que você nunca mais vai ter sofrimento ou dor? Apóstolo Tiago começa a oferecer uma comparação da perspectiva de que o rico é como uma flor. É frágil, ele é passageiro. E queridos irmãos, o que Tiago está nos querendo dizer é que se a nossa fé e se a nossa verdadeira riqueza estão nas coisas efêmeras desse mundo, nós seremos passageiros, nós seremos destruídos rápido, nós iremos passar e secar como uma flor.
E não haverá nada que possamos fazer que vai nos levar a viver eternamente aqui. A única forma de viver eternamente e de usar a riqueza de forma gloriosa é quando nós confiamos ao Senhor a nossa riqueza. É quando nós confiamos ao Senhor todo o nosso coração. Por isso que, em terceiro lugar, o apóstolo Tiago vai nos mostrar que a verdadeira riqueza, ela nunca vai desaparecer. Olhe comigo o texto, versículo 11. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai e desaparece, a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Tiago começa a fazer aqui uma ilustração que se assemelha à profecia do profeta Isaías. Abra comigo o texto que nós lemos hoje. Capítulo 40 de Isaías, versículo 6 e versículo 7. O que o apóstolo Tiago está usando aqui é referência ao texto de Isaías. Toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Apóstolo Tiago, ao citar essa mesma perspectiva do profeta Isaías, leva mais adiante em Pedro a mesma perspectiva. No capítulo 1, versículo 24 e 25, aonde ele diz: porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa palavra, queridos irmãos, é o Evangelho. Permanece para sempre. Esse é o Evangelho que está sendo comunicado à sua vida. A verdadeira riqueza, irmãos, está em confiar no Evangelho de Cristo, em confiar na palavra do Senhor. Tiago, em uma única frase, no versículo 11, ele está descrevendo questões climáticas para a vida do cristão, olhando para Israel e aplicando a vida do cristão. Veja, a principal causa, irmãos, da seca é o calor ardente. A principal causa da seca é o calor forte demais do sol que se levanta, especialmente quando acompanhado de ventos fortes que trazem do deserto. E essa combinação de calor e vento forte, sabe o que é que faz com as plantas? Faz elas murcharem rapidamente, faz a sua flor murchar rapidamente, faz a sua beleza desaparecer em questões de horas. E o que Tiago está fazendo de uma forma ilustrativa, olhando o profeta Isaías, e agora Pedro também citando ambos, é dizendo que o rico desaparece de forma rápida, o rico desaparece de forma súbita, o rico chega ao seu fim, enquanto ele busca ganhar dinheiro, ele destrói a sua própria vida, porque as suas riquezas não são capazes de prolongar a sua história, as suas riquezas não são capazes de aumentar um côvado da sua vida, as suas posses, irmãos, não podem e não tem como aumentar 1 milímetro sequer daquilo que Deus escreveu da história dele. Por isso Tiago está dizendo, olha, eles serão destruídos, de forma repentina, de forma rápida, de forma instantânea. É só o sol da justiça, o calor dele, começar a pairar em cima dos ímpios. É só o sol da justiça se levantar, e não há dinheiro que possa impedir, e não há nada que possa vir a parar a mão do Senhor contra eles. Por isso, queridos irmãos, a Bíblia vai nos mostrar que a posição do rico que vive sem Deus é uma posição deplorável. Se você quiser abrir comigo, Lucas capítulo 12, venha comigo, versículo 16, Lucas capítulo 12, versículo 16, nos diz assim a palavra do Senhor: então lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos,
descansa, come, bebe, regala-te, ó alma. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Queridos irmãos, o irmão de condição humilde, ele é exaltado. O irmão não ímpio, de condição rica, ele é destruído. Lembre-se, irmãos, eu não quero enfatizar no problema da riqueza aqui, porque não há problema em ser rico e temente a Deus. O problema é estar em ser rico e ímpio, arrogante e oprimir os pobres. Por isso Tiago começa a nos mostrar, fortalecendo os irmãos que foram perseguidos, fortalecendo os irmãos, encorajando os irmãos que passaram por vários problemas de sofrimento. Ele começa a encorajar. A perseguição trouxe pobreza à vida de vocês, mas calma, calma. Vocês ainda podem viver de forma digna do Evangelho. A catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, com certeza vai trazer pobreza à vida de muitos, mas com certeza para aqueles que vivem de forma digna do Evangelho, a pobreza é e será momentânea, porque o Deus do ouro e da prata tanto poderá trazer prosperidade terrena, como com certeza haverá uma prosperidade eterna para aqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Por isso Cristo está chamando por meio de Tiago, tanto os ouvintes com ele, como os ouvintes aqui, a não confiar na riqueza terrena, mas sim compreender que nós precisamos viver de forma humildes, seja rico ou seja pobre, mas viver de forma de gloriar-se no Senhor, dependendo do Senhor, vivendo para o Senhor, exaltando o Senhor. Não há, irmãos, forma mais digna de viver. Não há forma mais louvável de viver. O nosso maior desejo, queridos irmãos, deveria e deve ser reconhecidos em nossa lápide, quem sabe, como homens e mulheres segundo o coração de Deus, homens e mulheres que honraram o Senhor, homens e mulheres que exaltaram o Senhor, muito mais do que doutor, mestre ou alguém importante na sociedade. Nós deveríamos ter um coração que almeja a riqueza verdadeira, a riqueza real, viver de forma digna do Evangelho. Esse é um problema na nossa geração. É que as pessoas parecem que não estão entendendo. Riqueza de forma digna do Evangelho é viver para exaltar o Senhor e não para buscar ser exaltado. A exaltação vem porque nós estamos exaltando a Ele. Por isso Tiago está nos chamando à compreensão. Não quer ser aquele que é exaltado por Deus, você vai ser aquele que é humilhado por Deus. É natural. Por isso que ele está dizendo, olha, os ricos ímpios, eles vão sofrer. Porque chegará o dia aonde as riquezas deles não poderão comprar a sentença do julgamento final. Chegará o dia, irmãos, em que a riqueza deles não vai corromper o juiz dos juízes, o rei dos reis. Por isso Tiago está dizendo e chamando a atenção para a perspectiva de vivermos a verdadeira riqueza. E a verdadeira riqueza nunca vai desaparecer, porque ela é Cristo Jesus. Por isso, caminhando para uma conclusão, precisamos compreender: a verdadeira riqueza não está em algo ou em alguém de forma terrena. Se nossa riqueza se limitar a este mundo, irmãos, ela será passageira. Seja pela morte, seja por problemas como o Rio Grande do Sul, ou seja pelo problema cultural que é Rio de Janeiro. Por mais que você tente, queridos irmãos, investir ou gastar desenfreadamente, a sua riqueza não vai trazer o preenchimento do vazio que há no seu coração. A riqueza do cristão pobre não se limita a esta vida. A riqueza do cristão pobre está em Cristo Jesus, e ele está ciente que em Cristo Jesus as suas necessidades, elas são supridas. Ele sabe, queridos irmãos, que em Cristo Jesus ele terá o necessário.
Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele sabe que tem o Rei dos Reis a cuidar dele como provedor. Ele depende de Cristo. Ele confia em Cristo. Ele confia mais em Cristo do que nas riquezas humanas. Ele confia mais em Cristo do que naqueles homens importantes humanos. Sabe, o cristão pobre que passa pela perseguição e sofrimento, como o Tiago está falando, ele sabe de quem ele pode depender. Ele não vai depender dos governantes. Ele vai depender do Senhor que está acima dos governantes. Todavia, Tiago não para por aqui com a aplicação. Tiago começa a mostrar que a riqueza do rico está em possuir uma conta bem cheia de dinheiro. A riqueza do rico está em ter milhões, bilhões, e usar isso de forma como glória para si. Usar isso como exaltação para si. Talvez você já tenha ouvido falar de um jogador lá da África do Sul, que perguntaram a ele: por que você não tem carros de últimos anos, Ferrari, se não falha a memória, algo Mané, não sei o que Mané, Said Mané, se não falha a memória, esqueci o nome dele agora. E ele disse: para que ter tudo isso, se o meu povo está sofrendo, se o meu povo está padecendo? Para que ter tudo isso, se o meu povo não tem o que comer ou beber? Said Mané, se não falha a memória. E ele começou a investir todo o seu dinheiro na sua cidade, construindo escolas, hospitais, levando educação, tentando transformar a vida de pessoas por meio daquilo que Deus deu a ele. Enquanto muitos outros jogadores, irmãos, e eu não citarei nomes, nós sabemos, tem vários carros nas suas garagens, vários relógios e várias riquezas, e riquezas, e riquezas, e riquezas. Nenhuma dessas riquezas vai comprar a maior riqueza que ele precisa. Se Deus te der riqueza, você precisa usar para a glória dele. Se Deus te dá condições, você precisa usar para a exaltação dele. Não é para a sua exaltação. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo é efêmero na vida. Tudo é passageiro. Por mais que o rico se preocupe o quanto ele pode ganhar para trazer felicidade, ele sabe de uma coisa: a morte vai chegar. E sabe, queridos irmãos, quando a morte chegar, como nós vimos na parábola, louco, nessa noite pedirão a tua alma. Eles sabem que a riqueza não vai poder comprar a sua salvação. A sua riqueza não vai poder comprar a sua alegria genuína e plena. Por isso o apóstolo Tiago está chamando seus ouvintes, os crentes que foram perseguidos, a viver buscando a verdadeira riqueza. E a verdadeira riqueza é Cristo Jesus. É nele, que, irmãos, que temos a verdadeira prosperidade. Uma prosperidade que não se limita a esta terra. Uma prosperidade que é eterna. Apóstolo Tiago começa a chamar os seus ouvintes a lembrar que antes de receber qualquer riqueza, eles irão passar por lutas. É só olhar para Cristo, irmãos. Primeiro, antes de receber a glória, nós recebemos a cruz. Antes de receber a salvação, nós recebemos as provações e a cruz. É só depois da cruz que nós recebemos a coroa. Primeiro vem o sofrimento, depois vem a glória. Primeiro vem a dor, depois vem a alegria. Lembre-se, irmãos, Deus não nos ajuda removendo as provações da nossa vida. Ele nos ajuda fazendo com que as provações trabalhem em nosso favor, ou então Ele nos capacite a suportar as provações. Por isso, queridos irmãos, o apóstolo Tiago quer nos chamar nessa noite à compreensão de que a nossa verdadeira riqueza não está nas coisas efêmeras desse mundo, não estão nos prazeres terrenos, não estão no que nós podemos conquistar com as nossas próprias mãos. A verdadeira riqueza está naquele que nas suas próprias mãos conquistou para nós algo que ninguém pode nos tirar, algo que ninguém pode nos roubar, e algo que ninguém
pode nos fazer perder a salvação. Quando na cruz do Calvário, Ele morreu em seu favor, em meu favor. Por isso, queridos irmãos, nessa noite, o meu convite a você, como o apóstolo Tiago nos chama, é olhar, lembrando da história inicial, que a vida virá de catástrofes, que a vida acontecerá, isso é normal. Nós não temos como impedir, nós não temos como anular. Foi no Brasil, foi no Haiti, foi em vários lugares do mundo. Amanhã pode ser em qualquer outro lugar. Catástrofe é algo que vai acontecer. Mas o problema não é uma catástrofe de ordem natural ou de ordem social ou de ordem moral e espiritual. O problema é aonde está o nosso coração em meio às catástrofes. Aonde está a nossa verdadeira riqueza em meio às catástrofes? Em quem nós temos confiado, em quem nós temos esperado. Aonde está o nosso coração? Que o Senhor, Ele nessa noite, nos chame a colocar o nosso coração na verdadeira riqueza, que é Cristo Jesus. Que o Senhor, Ele nos faça olhar para o que aconteceu no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, compreendendo que nós precisamos de Cristo. Seja à espera de uma catástrofe de ordem natural ou de ordem moral. Nós precisamos de Cristo para saber responder todas essas coisas para um mundo sem Cristo. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a confiar em Ti. Que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra e voltar o nosso coração de sobremodo à Tua presença. Não nos deixe, Senhor Deus, colocar o nosso coração nas coisas terrenas e efêmeras, nas coisas que são passageiras. Não nos deixe, Senhor Deus, colocar o nosso coração nas coisas que não nos trarão a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti, para que o Senhor nos faça ter o coração no melhor lugar, para que quando os dias maus ou os dias bons cheguem, nós possamos estar firmados em Ti, para que quando as lutas, adversidades e as felicidades cheguem, nós continuemos firmados em Ti, para que não nos deixemos levar e reclamar de Ti quando tivermos algum problema como pobreza, ou viermos a esquecer de Ti quando tivermos riqueza. Mas em nome de Jesus, Pai, nos faz ter um coração em Ti, para que quando a pobreza ou riqueza chegar, possamos exaltar aquele que é digno, porque precisamos compreender, como disse Jó, tudo vem de Ti, tudo vem de Ti. O Senhor fez ele ser um homem rico, e o Senhor permitiu ele passar por provações, e ele mesmo disse, Deus deu, Deus tomou, glorificado seja o nome do Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, nessa noite, não nos permite viver na tentação de tentar justificar ou buscar colocar em Ti os problemas da nossa vida, mas nos ajuda a ter um coração que em Ti vence as dificuldades, ter um coração que vive de forma digna do Evangelho, ter um coração que não caminha com arrogância, com a vaidade, ter um coração que conhece o seu Salvador, que é Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queria convidar